Olá, meus irmãos. Hoje eu quero trazer uma palavra para você, para nós. E a palavra de Deus ela é para ser vivida. E eu não posso ensinar algo para você que eu não vivo. O pregador ele tem que viver essa palavra para poder ele pregar, ter autoridade para que faça efeito na vida das pessoas. Jesus pregava com autoridade. E aqui em Mateus 7:24 fala dos dois alicerces. Aqui fala de dois homens, ou fala de duas casas, duas construções. Aqui fala de dois caminhos. Ou seja, nós sabemos muito bem o que escolher. Por isso que nas nossas escolhas nós temos que pedir a direção de Deus. Ver qual é a melhor escolha, porque às vezes nós escolhemos algo porque estamos vendo, e Deus ele tem dado discernimento para nós que servimos a Ele. Porque a gente sabe que toda escolha tem uma consequência, ou boa ou ruim. E aqui fala de uma casa construída na rocha, que é Jesus, e uma casa construída na areia, que é aquilo que a gente quer servir a Deus, mas não tem constância, sabe? Não é alicerçado no Senhor, na palavra. Ora quer, ora não quer, ora está bem, ora está mal. E não tem uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida com Deus. Então, quando vem o mau tempo, essa casa espiritual, ela desaba. A gente deixa de crer, deixa de servir a Deus. Porque aconteceu isso ou aquilo, porque falaram isso ou aquilo. E não é bem assim. Então, vamos ver aqui os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aqui está falando de uma casa, todo mundo sabe que uma casa, falando-se de construção de verdade, sem ser espiritual, uma casa tem que ter alicerce. Pelo menos aqui no Ceará, eles primeiro cavam, eles colocam pedras, depois colocam cimento, para depois fazer um baldame, que é o tijolo deitado primeiro, com cimento forte, e depois que coloca o tijolo em pé. O tijolo deitado seria mais ou menos assim, aqui essa capa do celular, você vai colocar o tijolo assim, aqui ele está deitado, aqui ele estaria em pé. Aí ele vai colocar o tijolo deitado, primeiro enche de pedra o alicerce, com cimento, com aquilo que é forte, para ficar forte. Depois, depois de cavado, e colocar pedra e cimento, vamos colocar o tijolo deitado, com muita cimento também, um material que eu não sei direito qual é, o meu esposo que sabe, Aí digamos que aqui, aqui é de eu limpar meus óculos, digamos que aqui é outro tijolo, aí a gente vai colocar várias fiadas de tijolo ele deitado, E aqui em cima dele, já com o baldame feito, Não vamos botar o outro tijolo deitado, não. Vamos botar o tijolo em pé. Vai ser assim, ó. Esse vai ficar assim, deitado, e o outro vai ficar em pé. Não sei se você entendeu. Então aqui o vento não vai derrubar, porque teve primeiro o alicerce. O alicerce é com tijolo, com pedra e cimento e outro material. E o baldame é o tijolo deitado para depois começar a construir com o tijolo em pé, assim. Ou seja, não vai cair, o vento não vai cair, pois a nossa casa espiritual ela é firmada na verdade da palavra de Deus. É em Jesus
quando eu conheço a palavra, quando eu conheço Jesus como meu único e suficiente Salvador, quando eu conheço Deus como Pai, sabe, quando eu conheço essa palavra, quando eu estudo ela, quando eu oro, quando eu tenho intimidade com Deus, sabe, ninguém vai me derrubar. Vai vir as tempestades, as lutas, as tentações, vai vir o desânimo, né? E vai vir as provações, vai vir a enfermidade, vai vir as afrontas, muitas coisas. Mas eu não estou firmada em homens, em igreja, em coisas, em pessoas. Eu não vou para a igreja por causa de uma amizade. Eu não vou para a igreja porque a minha amiga me chamou, porque eu gosto de ir lá, os pastores são legais, o povo são legal. Eu não vou para a igreja por causa disso. Eu vou para a igreja porque eu amo a Deus, eu reconheço Ele como meu Deus, como meu Pai, como Criador de todas as coisas. E reconheço Jesus como Filho de Deus que morreu para me dar salvação, para me dar vida eterna, para me libertar. Entendeu? Então a casa alicerçada na rocha, está falando de uma casa espiritual, 2 alicerces, né? Esse que eu falei, né, da casa normal, cimento, tijolo, tudo. O vento não vai derrubar, a tempestade não vai derrubar. Então a nossa casa espiritual sendo alicerçada, quando eu entendo que eu sou filha de Deus, mesmo com meus defeitos, minhas falhas, quando eu entendo isso, e quando eu entendo que eu não vou olhar para homens, que homens têm falha, aí não tem como me desviar, deixar de crer em Deus, deixar de crer na palavra de Deus. E nós não vamos para a igreja por causa que a gente quer receber algo de Deus. Ah, eu vou porque eu quero a salvação de alguém, ou a libertação de fulano. Aí eu vou porque eu não estou bem, eu tenho que buscar a Deus. Vamos para a igreja porque amamos a Deus, reconhecemos que Ele é o Criador e que Ele é o nosso Pai, o nosso Deus. E que nós temos uma vida de intimidade com Ele. E eu creio sim que Ele está no céu, no seu trono, mas também os seus ouvidos estão atentos às minhas orações, eu não estou sozinho. Então, quando a gente é alicerçado na palavra, na verdade, porque até se a gente estiver servindo a Deus, fazendo as coisas erradas, pecando, sabendo que tal coisa é pecado, a gente continua fazendo, essa casa pode desabar a qualquer momento. Porque se eu estou no pecado, o pecado afasta eu de Deus. A palavra diz lá em Isaías 59 que é o pecado que afasta o homem, que separa o homem de Deus. Então, se eu estou no pecado, mas sendo que nós somos pecadores e falhos, mas a gente sabe muito bem o que é certo e o que é errado, né? Mas quando a minha casa espiritual ela está firmada em Deus e não em denominação, não em doutrinas, não em coisas humanas, não nas amizades. Quando eu entendo isso, eu vou permanecer crendo em Deus. Quando eu entendo isso, mesmo eu doente, eu vou orar por cura, para que Deus cure alguém, porque eu sei que Jesus continua curando. Porque eu entendo que é o que está escrito aqui na palavra que vai prevalecer, não é a minha vontade, não é o meu eu. E a gente serve a Deus é pela fé, não é por vista. Então, quando entendemos isso, gente, nada vai nos separar mesmo do amor de Deus, não. Nem as tempestades, a separação, as afrontas, as enfermidades, a fofoca, a doença, nada. Nada vai separar nós do amor de Deus. Nada vai me tirar da presença de Deus quando a minha casa é alicerçada na rocha que é Jesus, que é na palavra. Tá certo? Farei um outro vídeo, né, falando do mesmo assunto. Um abraço para todos. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.